Fala aí, pessoal, vocês estão bem? Como que vocês estão? Tudo em paz? Bom, esse vídeo aqui ele é complementar a um roteiro de estudos que vocês receberam, referente aí aos dias 13 até o 17 de agosto, tá bom? Então, eu vou falar com vocês aqui sobre algumas coisas referentes ao estudo, tal, mas só para vocês saberem, a gente está trabalhando nessa semana em filosofia uma coisa que a gente chama de competência socioemocional. O nome é bonito, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós não estamos trabalhando a matéria tradicional, filósofo X, filósofo Y e tal. Estou trabalhando um tema para provocar vocês, ajudar vocês a se enquadrarem melhor no mundo e aprenderem algumas coisas. Fechou? Resumindo é isso. Seguinte, galera. Lá no roteiro de estudos e aqui nesse vídeo, nós vamos falar mais ou menos a mesma coisa, só que a linguagem é diferente. Aqui eu estou um pouco mais à vontade, mas enfim. Mas o básico do vídeo e do roteiro de estudo essa semana é para dizer para vocês o seguinte. Nós precisamos aprender a estudar. É o seguinte, lógico que por causa da pandemia, assim, ó, a pandemia, esse negócio de a gente ficar isolado em casa, mudou algumas coisas, várias coisas. Fiz minhas primeiras compras pela internet, nunca tinha comprado nada pela internet, nada. E é prático mesmo. Bom, mas não é só isso que mudou várias coisas, até o jeito de pensar. Eu fico imaginando uma série de, por exemplo, as crianças que estão crescendo agora nesse ano, que estão aí com, sei lá, 3 anos de idade, vendo que ninguém mais se abraça, isso tudo vai formando uma nova geração que está vindo por aí. Mas aqui o assunto não é bem sobre a pandemia. Por quê? No texto eu falo e aqui eu vou repetir. Quando acontece uma situação de crise, a crise, ela traz uma série de problemas, etc. Mas alguns problemas que já existiam, mas estavam meio encobertos, a crise vem e aflora eles. Eu vou explicar no exemplo, fica mais prático de você entender. A educação, ela já estava em crise, faz tempo que ela está em crise. O sistema educacional já estava em crise, faz tempo que ele está em crise. E a pandemia veio para ressaltar esta crise, olha que maravilha. Não é que ele criou uma crise na educação, mas ele ressaltou. Do que eu estou falando? Estou falando o seguinte, o pessoal de hoje em dia tem muita dificuldade para aprender. Aqueles que querem aprender, sem falar dos que não querem, aqueles que querem têm dificuldade para aprender, dificuldade para decorar, tem até o lance de tipo assim, não é necessário decorar, então tem uma conversa nesse sentido que faz com que a pessoa não queira ler, enfim, tem uma série de problemas. Eu não vou trabalhar tudo aqui porque eu não tenho capacidade para isso. Eu só vou provocar vocês em algumas reflexões, visando objetivamente, olhe no fundo dos meus olhos, aqui no seu computador, provocar vocês a viverem com um pouco mais de foco, um pouco mais de determinação, um pouco mais de concentração, um pouco mais de disposição, principalmente naquilo que se refere aos estudos. Fechou? Principalmente nesse período agora de pandemia, porque a gente está tendo aulas remotas, à distância, mas isso serve para toda a vida. Eu anotei alguns pontos aqui, eu vou olhar para os meus pontos e vou falar com vocês, tá bom? Bom, é o seguinte, muita coisa mudou, como eu já disse. Eu vou tentar fazer o vídeo chegar em 30 minutos, tá bom? Bom, muita coisa mudou, mas algumas coisas não mudaram e não vão mudar nunca, porque não é possível mudar todas as coisas. Por exemplo, eu não estou falando da pandemia, tá? Falando de coisas assim. Eu vou dar o exemplo. O jeito de lavar roupa hoje comparado com o jeito de lavar roupa da sua avó é muito diferente. O jeito de fazer compra hoje com o jeito que a sua avó fazia compra é muito diferente. O jeito de se comunicar com as pessoas é muito diferente. Gente, assim, vocês que têm, sei lá, 16, 15 anos, 14, 12, sei lá quantos anos vocês têm, mas eu sei sim, mas entre 14 e 16 e 18, sei lá. Mas é que mais gente pode ver o vídeo, né? Vocês não têm noção do que eu tô falando. Porque vocês nasceram nessa geração. Gente, quando eu tinha 10 anos de idade, 15 que seja, eu imaginar que eu ia um dia estar gravando um vídeo assim e postar em algum lugar para as pessoas verem, era absurdo. Eu lembro de filme que a gente via os caras colocando a mão na foto assim no computador e aumentando a foto. E eu falava, meu, que absurdo! Será que um dia isso vai ser possível? E é possível. Hoje é possível muito mais do que isso. Bom, mudou muita coisa, mas tem coisa que não mudou e não vai mudar. Por exemplo, o método para aprender. Isso é importante a gente pôr na nossa cabeça. Hoje a gente pode fazer aula pela internet, a gente pode pesquisar pelo YouTube, a gente pode pesquisar pelo Google, a gente tem aí o Descomplica que ajuda, um monte de site que ajuda a gente a estudar.
Mas o método para aprender não muda e não tem como mudar. Você pode desenvolver assim, o método segundo fulano, o método segundo ciclano, você dá umas alteradinhas aqui, umas alteradinhas ali, mas de um jeito, assim, geral, não muda. Quem já assistiu o filme Matrix, sabe que o Neo, pelo menos quando para ele vir aqui para o mundo fantasioso, mundo virtual, entrei na Matrix mesmo. Bom, mas o Neo baixava as informações na cabeça dele. Por exemplo, ele queria aprender Kung Fu, ele ia lá e baixava as informações. Pronto, baixava. Isso não acontece na vida real. Na vida real, se você quer aprender alguma coisa, era assim, é assim e será sempre assim. Você precisa se esforçar. Você precisa ler, reler, decorar, procurar entender, fazer esforço mental, se dobrar em cima daquilo. Não adianta um outro tipo de método no sentido, não, hoje em dia é mais fácil. É mais fácil porque você tem mais material para ler. Você tem mais fonte para buscar. Você tem como chocar 5, 6, 7, 8, 10, 12 leitores, autores, ao mesmo tempo pela internet. Só que você tem que ler. Tem que ler, você tem que se esforçar, você tem que ter empenho, você tem que ter determinação, você tem que fazer silêncio. Essas coisas não vão mudar. Então, primeiro a gente precisa... O X do vídeo todo a gente precisa reaprender a estudar. Não dá para estudar... Por exemplo, não dá para ler aleatoriamente, ler que nem um preguiçosão que lê um monte de coiseira assim e achar que aquilo é estudo. Não é estudo. Você precisa ler com calma, você precisa entender o que você está lendo, você precisa procurar o significado das palavras. É muito comum, gente, muito comum. Você vai ler, vou até mudar o exemplo, mas você pega às vezes uma menina, não faz, explicando o que ele entendeu do texto. O desgramado vai explicar o que ele leu, mas ele não entendeu nada. O que ele está falando não tem ligação com o que ele leu. Eu não estou falando isso como que se eu quisesse ofender algum de vocês, que eu mesmo faço isso às vezes, com certeza menos do que quando eu tinha a idade de vocês, né? Até porque eu fui aprendendo, fui lendo mais, enfim. Mas você fala, mano, esse cara ele não estudou nada. Às vezes a gente pega roteiro para corrigir, fala, o que esse cara tá escrevendo aqui? Que não tem ligação com o texto. E essas coisas precisam ser revistas. A gente precisa reaprender a estudar. Para reaprender a estudar, tem algumas dicas que eu vou deixar aqui, ó. Primeira delas, essa aqui é meio xarope. Eu já falei dela com a maioria de vocês, quando eu dei aula presencial. É necessário separar duas coisas. Diploma é uma coisa, aprendizado é outra. São coisas separadas. A gente foca no diploma, foca em tirar nota, foca em passar de bimestre, foca em não ter vermelha e esquece que a gente tem que focar no aprendizado. Você tem que aprender e você tem que estudar. Você tem que ter as duas... Você tem que aprender e você tem que ter o diploma. Mas o diploma é secundário. Se você não se empenhar em aprender, em estudar, em querer aprender, querer estudar o conteúdo, gravar na sua cabeça aquilo que você está lendo, não faz, assim, diferença o diploma. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Na verdade, vou fazer uma provocação. A maioria dos alunos, a maioria esmagadora dos alunos, está preocupado absolutamente só em passar de ano. E tanto é verdade que se hoje, por exemplo, o secretário de Educação lá falasse assim, a partir de hoje, todos os alunos irão passar de ano, não precisam fazer mais nada. Vai ser uma gritaria, vai ser, não vou mais fazer nada, acabou a escola, beleza, vou só pegar o meu diploma lá. Pegou um atestado de que você passou de ano, pronto. E vai abandonar a escola, vai ter uma evasão geral. Isso é a prova de que a preocupação maior dos alunos é o papel que diz que ele sabe. O papel, o diploma, diz que ele sabe. Está preocupado com o papel. Mas com a verdade de que ele não sabe, ele não está preocupado. Se você é um desses, bota uma mãozinha na consciência aí, dá uma repensada, porque mais importante do que o papel, gente, é o conhecimento de fato. O meu diploma de filosofia, eu usei ele uma vez até hoje. Eu usei ele para conseguir essa vaga aqui. Eu levei ele até a escola, apresentei lá o diploma, validaram o meu diploma e não sei o que, pronto, aí você pode dar aula, beleza. Mas o diploma é só um papel, gente. É o que você aprendeu que vale a pena. Então separa o diploma de aprendizado. Se você aprender, você vai passar de ano. Agora você pode passar de ano sem aprender. Então separa essas duas coisas, isso vai ajudar bastante na sua vida pessoal mesmo. Fechou? Bom, vamos lá. É necessário dedicar tempo.
Primeira coisa, então, separe diploma de aprendizado. São duas coisas separadas. Você pode ter diploma sem ter aprendido nada. Você sabe que pode. Você pode ter, mas se você aprender e for fazer as provas, você vai tirar diploma. Bom, segunda coisa, dedique tempo. Não dá para achar que a gente vai ler 10 minutos por dia do conteúdo que a escola passou e você vai aprender. Não vai aprender. Em 10 minutos, não. 10 minutos, você não lê dependendo do roteiro, você não lê um roteiro em 10 minutos. Você não lê, quem dirá estudar. Então você tem que dedicar tempo. Ah, mas a minha vida é muito corrida, eu não tô conseguindo fazer nada, tá muito difícil. Eu sei que tá difícil. Sei mesmo, viu? Força. Tá difícil para nós também, professores. Já era difícil, gente. Agora, no tempo da pandemia, meio que zoou geral, entendeu? Mas é necessário, senão não tem o que fazer. O que você vai fazer então? São sugestões. Eu sei que vai ver pela sua realidade o que você consegue fazer. Mas dá uma cortada nas redes sociais, dá uma parada de... Meu, o cara tem Snapchat, Facebook, tem conta no YouTube, tem Instagram, tem Discord, tem... que mais? Sei lá o que mais que o cara tem Telegram, tem mais 50 outros aplicativos. Então chega uma mensagem em cada um desses bagulho. O cara perde o dia inteiro atualizando esses negócios. Não tem conversa. Dedica um tempo, mano. Fala tipo assim, ó, eu vou estudar 2 horas por dia. Ah, mas eu tô trabalhando, render 2 horas pra mim é impossível. Tá bom, cara. Não tô olhando pra você e te aconselhando pessoalmente. Tô gravando uma aula. Em tese, deveriam ouvir uns 200 alunos essa aula. Eu não sei quantos vão assistir. Mas enfim, 200, sei lá quantos. Mas é um número bom. Mas você que tá ouvindo aqui, eu não tô falando pra você no sentido de... Tô falando pra um todo. Você vai e adapta pra sua vida. Pega aí quanto tempo você consegue estudar por dia. E se decide a estudar isso. Eu vou estudar 30 minutos por dia. É muito pouco, mas pode ser, dependendo da sua realidade. Eu vou estudar 2 horas por dia. O ideal mesmo, gente, o ideal é que você estudasse o tempo que você estaria na escola. Você tem 5 horas de aula por dia, você vai lá e estuda 5 horas por dia. Para aqueles que não estão trabalhando e estão apenas em casa, daria para fazer isso. Eu sei que é difícil, eu sei, mas aí você se adapta e vê o que dá para fazer. Mas precisa ter um tempo. Não adianta, o conhecimento não vai baixar que nem o Matrix. Você não é o Neo. Você é só você. E boa, beleza? Dedique tempo, coloque uma meta. Terceira coisa, combine com as pessoas da sua casa, isso ajuda bastante. Pega um lugar, o melhor que você tiver para estudar. O melhor, um pouco mais silencioso, um pouco mais sem barulheira, um pouco mais sem as pessoas gritando o seu nome. Ou, mesmo que seja fora da sua casa, se você puder ir para algum lugar fora da sua casa, não sei qual que é a sua realidade, mas às vezes embaixo de uma árvore, às vezes embaixo, numa igreja, sei lá, que tá vazia. Eu falo porque eu fazia essas coisas quando eu tinha idade de vocês. Vai para algum lugar, que você consiga ficar um pouco mais quieto. Eu sei que não existe lugar perfeito, Dio Benedetto, eu sei, mas é aquilo que você consegue. Às vezes é dentro da casa, às vezes é só um quarto. E combina com você e com as pessoas da sua casa. Tipo assim, olha, eu vou entrar naquele quarto ali 10 horas da manhã. Eu vou sair às 11. Se puder, não me chame entre 10 e 11 horas. Tudo bem? Eu sei que às vezes vai dar trabalho, mas às vezes as pessoas não vão respeitar e tudo mais. Mas tenta, conversa. Se você limita um tempo, isso vai ajudar você a estudar. Para você mesmo, tipo, todo dia eu tenho que estudar das 10 ao meio-dia. Ou das 8 ao meio-dia, sei lá. Ou sei lá o que hora. Para você mesmo ajuda e ajuda na hora de você conversar com as outras pessoas também. Que tipo assim, cadê o fulano? O fulano tá estudando, ele falou que ele ia estudar. E boa, ajuda. Nesse lance de se concentrar, então vamos lá. Separe diploma de aprendizado, dedique tempo, combine com as pessoas da sua casa um momento que você vai estudar. Não reclame. Não reclame. Ai, tem que fazer isso de novo. Ai, meu Deus, esse roteiro. Pare de reclamar, não adianta. Eu não tô falando tipo assim, vamos supor, eu mandei um roteiro para vocês horroroso. Você pode me chamar e falar assim, Renê, difícil esse roteiro, mano, não consegui entender o que você escreveu. É assim, me ajuda. Pode reclamar nesse sentido, sabe? Daí não chega a ser um murmúrio, uma lamentação. Aí é um conversar para entender, para ser ajudado. Agora ficar só reclamando de... Não adianta você ter dó de você. Não adianta. Não vai melhorar a situação. Você não vai aprender porque você está com dó de você. Se esforce, estude e faça o que dá para fazer. É o que a gente tem que fazer. Tá bom? Então não reclame. Último conselho, última orientação, última dica. O vídeo vai acabar antes, se eu conseguir acabar só com essa dica. Leia. Essa é a última dica. Leia muito. Leia o quê? Leia tudo, meu. Leia bula de remédio. Leia o rótulo do shampoo. Leia
os ingredientes da bolacha que você estiver comendo. Leia. É lógico que eu dei esses exemplos de uma maneira escrachada, assim, caricata. Mas pode ler essas coisas também, é curioso ver. É curioso, por exemplo, quando você vê um leite, você vai ler os ingredientes, porque eu tô sugerindo coisas que eu já fiz. Você vai ler lá, tá escrito, contém leite. Mano, mas é lógico que contém leite. Ou quando você pega a bolacha, tá escrito assim, pode conter traços de avelã, amendoim, manteiga de cacau, pasta de amendoim. Eu falo, nossa, mano, mas é bolacha de limão, mas pode conter tudo isso. Bom, mas sério agora, leia livros, artigos, mas principalmente livros. Não se contente em, tipo assim, não lê nada. Passou um ano inteiro, leu quantos livros? Nenhum. Mano, como assim você não leu nenhum livro? Eu sei que a nossa cultura não é, tipo assim, de leitor. E aí tem tipo assim, ler é coisa de gente metida, é coisa de gente rica. Não é coisa de gente metida e não é coisa de gente rica. Gente, eu abri a biblioteca aí da escola, Benedito Dutra Teixeira. Tem livros muito bons aí. Tem livros, assim, abandonados aí dentro. Então pegue para ler, baixe em PDF. Tem um monte de site que tem livro disponível em PDF. Minha sugestão, principalmente para aqueles que não são leitores, assim, que não tem muito hábito de ler, lê livro gostoso, meu. Lê livro de ficção, lê livro policial, lê livro que conte história romântica, lê livro que conte histórias de herói, lê livro que te interessa. Não estou falando ler gibi. Por quê? Porque a intenção de você ler é que isso vai estimulando o seu cérebro a criar imagem, isso vai dando para você mais capacidade linguística, isso vai dando capacidade argumentativa, vai fortalecendo seu vocabulário. Se você lê gibi, o gibi já faz quase tudo por você, porque você não tem nem que imaginar. O gibi mesmo está fazendo ali o processo. Sem contar que é muito rapidão, é muito fácil, então não estimula. O cérebro é como um músculo, eu já falei isso para todo mundo que eu dei aula. Você precisa estimular o desgramado. Então leia. No roteiro de estudo dessa semana, tem no final do roteiro alguns links de sites, de canais no YouTube que os caras falam sobre leituras, e tem 2 links que os professores o professor, eu esqueci o nome dele, um chama Rafael Nogueira e o outro eu esqueci o nome, que eles vão falar sobre como ler bem. Um vai falar o porquê que os jovens não leem muito no Brasil e o outro vai falar como ler bem. É muito útil, muito útil. Então se esforce. Bom, acabando o vídeo por aqui já, tudo isso que eu falei para vocês é só no intuito, gente, de verdade, de favorecer principalmente aqueles que querem aprender um pouco mais, que querem sair meio que da zona de conforto, estão dispostos a desenvolver um pouco mais as suas habilidades cognitivas e se tornarem pessoas melhores. Fechou? É isso. Valeu, pessoal. Logo, logo, se Deus quiser e as coisas caminharem bem, nós voltaremos com as aulas presenciais. Fechou? Valeu. Deus abençoe. Força aí.